Eu vou começar já explicando um pouco o meu título, ficou talvez um pouco estranho, né? Porque, bom, enfim, se as regras não existem, por que me preocupar em segui-las, né? Então, o ponto da minha fala aqui vai ser justamente mostrar que há normas no direito, no caso, né? Eu estou partindo aqui da filosofia do direito, uma leitura analítica da filosofia do direito. Há normas, então, que não existem, não somente elas não existem, como elas não podem existir, e, ao mesmo tempo, elas devem ser seguidas, né? Que se chamam, então, as ficções normativas, ficções jurídicas, e as normas fictivas também, né? Então, para fazer um resuminho aqui do que a gente vai tratar, eu vou primeiramente fazer um panorama dos tipos existentes de ficção dentro de um sistema normativo, então os tipos de normas que são ficções, e tentar também diferenciar elas de outras construções parecidas que poderiam ser confundidas com ficções, né? Isso tudo falando do sistema normativo, no caso o direito aqui, né? E aí, paralelamente a essas, eu vou falar de um tipo especial da teoria do direito, da ciência jurídica. E aí, a partir disso, a partir da clara distinção que eu vou tentar fazer, a gente vai se perguntar, então, qual o papel desses tipos de ficção, se eles desempenham o mesmo papel e se eles têm a mesma natureza, né? Que é o que eu vou tentar atacar aqui. E, finalmente, por último, tentar perguntar, né, tentar responder se a gente pode encarar esse último tipo de ficção normativa como um experimento de pensamento. E porque isso, ao meu ver, evitaria uma série de problemas que existem hoje, se a gente considera esse segundo tipo de ficção normativa como uma ficção e não um experimento de pensamento. Então, primeiramente, tentando separar as ficções de outras construções parecidas, né, similares, eu vou falar primeiramente das presunções legais. As presunções, elas surgem no contexto de teorias da prova no direito, onde a gente assume que um fato legal ele pode ser assumido sem necessidade de prova, né? Elas se diferenciam entre refutáveis e não refutáveis, ou conclusivas. As refutáveis são aquelas que são tomadas como verdadeiras até que alguém apareça se opondo e provando o contrário, né? No caso, vocês pensam automaticamente presunção de inocência, né? A gente assume que a pessoa é inocente, a gente parte disso até que alguém surja provando o contrário. Aí refuta-se essa presunção. E as conclusivas ou não refutáveis, elas não podem ser refutadas por evidências, né? Como o caso da minoridade ou da maioridade penal, né? Mesmo se eu acabe provando que o menor, no caso, cometeu um delito, mesmo assim fica valendo que ele não pode ser julgado como um adulto, né? Aí o que me interessa nessas definições que eu trouxe, né? Eu trouxe algumas definições clássicas, só para a gente ter aqui como parâmetro. É a última frase ali que eu coloquei em negrito, que diz que o fato que serve de fundamento, de base para a presunção, é a evidência, né? Então, isso para mostrar, mais adiante vai ficar claro para a gente, essa ligação com o que eu chamo o mundo real, né? Nossa vida de todo dia. Então, existe uma ligação direta das presunções com o mundo dos fatos, vamos dizer assim. Aí também os princípios, né? Surgem com essa força normativa, que vão dar um significado específico para normas e vão guiar a decisão dos aplicadores do direito. Isso também é importante, porque princípios são aplicados por juízes, né? Mais para frente a gente vai ver que isso é interessante. São juízes que aplicam princípios na hora da decisão judicial, né? A gente tem vários, princípio de isonomia, por exemplo, todos são iguais perante a lei. Princípio de legalidade, eu não posso ser acusado de cometer um crime se não existe uma norma, uma regra a respeito que diz que aquele comportamento é criminoso, né? Tá, e separando bem disso, a gente tem finalmente, então, as ficções jurídicas, né? Aqui eu trouxe uma definição clássica que mostra um pouco os problemas que a gente enfrenta, né? Então, aqui a definição diz, pode-se dizer que a operação mental, designada pelo nome de ficção, consiste em fazer isso é importante, a assimilação que se sabe ser inexata, a fim de alargar ou reduzir o círculo de aplicação de certos direitos subjetivos. É a afirmação consciente de uma contraverdade
coisa de advogado, né? Provavelmente o jurista que escreveu isso, né? Contra a verdade, que caracteriza a ficção jurídica e permite distinguir a presunção, ainda que não sejam muito claras as diferenças, né? Aí eu trouxe essa segunda definição, a gente não precisa nem ler, é só para vocês darem uma olhada, que ela mostra que a ficção jurídica, historicamente, isso é interessante, ela surge nos fundamentos do direito, né? Ela surge no direito romano. Aí vocês veem alguns exemplos, mas o mais famoso dele é uma ficção que era muito aplicada, a famosa Lex Cornelia de Captives, que é aquela que o prisioneiro de guerra romano era encarado como se tivesse morrido em solo romano, para que fosse válido o seu testamento, se garantisse então os direitos de sucessão, né? Então, a partir do momento ele era considerado morto no momento da captividade, né? Então ele, na hora da captura, se encara ele como se ele tivesse morrido em território romano. E esse como se também é muito significativo para a gente vai ver logo em seguida, né? A ficção se caracteriza muitas vezes pelo como se, né? Aqui eu trouxe mais alguns exemplos mais contemporâneos, né, para não ficar só nos romanos, que parece um pouco artificial, mas a gente tem vários exemplos aqui, nessa situação particularmente, várias áreas dentro do direito mesmo, internamente, né, que direito de propriedade, no Brasil é uma parte do direito constitucional, mais adiante direito da família, que é direito civil, questão de imigração, né, todos eles têm uma presença de algo que deve ser considerado como se fosse um outro algo, né. Um exemplo muito mais, por exemplo, de adoção, né. No direito, os pais e filhos adotivos devem ser encarados juridicamente como se eles fossem pais ou filhos biológicos, têm direitos, os mesmos direitos e as mesmas obrigações, né? Então, isso seria também uma ficção jurídica. Tá, aqui o que interessa agora, tudo isso muito ok, né? Existe, chega a ser engraçado, né? Uma coisa curiosa, né? A presença das ficções. Mas aqui a gente entra num segundo tipo que é mais interessante para o meu ponto aqui, que é o tipo de ficção que surge na ciência do direito, né? Aqui eu falo em legal science no meu slide, eu estou falando de positivismo, né? Então, in a nutshell, assim, 2 minutinhos para quem não está muito familiarizado, né? Qual é a grande questão, né, no positivismo, que é o sistema que rege hoje o Brasil e, né, como a gente entende o direito hoje. Então, de acordo com o positivismo, cada norma, vocês veem aí no triângulo, né, cada norma deve ser criada através de dois passos. Primeiramente, ela tem que ser o ato de um ato específico, ela é criada por um ato específico de um autor, né, uma pessoa que tem que ser autorizada pelo direito, juiz, um legislador. E, segunda questão, ela deve ser, a sua validade aqui não tem nada a ver com validade lógica, validade é ela ser obrigatória, ela valer, essa validade tem que ser garantida, fundamentada na validade de uma norma mais individuais, que são criadas nas cortes pelos juízes em casos específicos, embasadas em normas gerais, que, por sua vez, na Constituição. E aí já surgiu um problema, né? Porque, bom, aspecto positivo, tudo muito organizado, sistema hierárquico. Aspecto negativo, bom, se tem que sempre ir fundamentando uma coisa anterior, a gente acaba tendo regresso. Né? E aí chega Hans Kelsen, principal representante do positivismo jurídico, vai falar, olha, para não cair nisso, e aí por isso que eu coloquei meio apagadinho, né, a ponta da pirâmide, a gente tem que pressupor uma norma que inicia a cadeia de justificação normativa, que é a norma fundamental, né, basic norm. E aí a grande questão vai ser, bom, ela não vai poder ser ela mesma justificada, porque ela não pode se apoiar no criador, que ele mesmo teria que ser autorizado, ela não pode se basear numa norma, porque essa norma também teria que ser baseada, e ela não pode nem mesmo ser formulada, porque a partir do momento que ela recebe um conteúdo, uma formulação, ela também precisa ter essa formulação baseada numa formulação superior, né? Então ela é uma ficção. A gente deve considerar ela como se ela fosse uma norma do mesmo jeito das demais, né? Aí eu trouxe aqui essa citação do próprio Kelsen para a gente ter bem claro aonde ele se apoia, né, para fundamentar tudo isso, né? Ele vai buscar aí uma ajuda bibliográfica
na filosofia do como se, do Feihinger, né? Uma coisa bem antiquada já. Mas, enfim, ele vai dizer lá, a ficção é um instrumento cognitivo usado quando alguém é incapaz de atingir seu objetivo cognitivo. A gente pensando que o Weihinger tinha uma proposta dentro da epistemologia, né? Por isso que ele fica falando em cognitivo. Não consegue atingir esse objetivo com o material que tem em mãos. Aí o objetivo cognitivo da norma fundamental é fundamentar a validade das normas, formando essa ordem positiva, moral ou legal. Ele incluía ordens morais positivas, né? E aí transformar todos os atos subjetivos em atos objetivos. Aí mais adiante ele diz, esse objetivo só pode ser atingido através de uma ficção. Deve ser notado que essa norma fundamental não é uma hipótese. Aqui, Kelsen, anteriormente, nos escritos dele, ele encarava ela como uma hipótese, uma perspectiva bem kantiana, ele via a norma fundamental como uma condição de possibilidade de conhecimento do sistema, porque ela difere da hipótese naquilo que ela é acompanhada, ou deve ser acompanhada, da consciência de que a realidade não concorda com ela. Então, eu sei que a realidade está contrária, né? Ela é uma norma impossível nesse sentido. E esse é um aspecto bem fundamental que diferencia também a ficção daquelas presunções e princípios que a gente viu anteriormente, né? Então, que diferencia, né? A hipótese eu tenho, pelo menos, eventualmente, espero que ela seja refutada ou que ela seja confirmada. Ficção, eu não me comprometo com isso, né? Aí aqui já sou eu falando, né? Onde eu realmente encontro o meu problema, que o que eu vejo nessa avaliação que eu faço é que esses dois tipos de ficção, as normas que possuem ficções, né, que possuem contradições na sua formulação, e a norma fundamental como uma ficção científica, que advém da ciência, elas têm uma natureza diferente e elas desempenham papéis diferentes dentro do domínio jurídico, mas elas sempre são tratadas como se fosse tudo a mesma coisa, né? Como se fosse sempre... E aí a gente tem várias abordagens, vários autores que vão também acabar sempre falando de uma maneira unívoca de ficções no direito. O próprio Weihinger, né, que não fala do direito em si, mas o Kelsen se apropria. Temos o Jeremy Bentham também, que vai ser muito crítico quanto à presença de ficções, então tudo que ele escreve vai ser para tentar acabar com a presença de ficções, para ele é uma aberração, né? O professor francês contemporâneo Otto Fersman vai dizer que todo o domínio legal, jurídico, é ficcional, no sentido de que ele propõe uma realidade, né? Ele impõe uma realidade, e ele não descreve a realidade. Claro que eu estou simplificando muito, né? Teria que ser muito mais desenvolvido isso. Mas a que mais interessa para a gente aqui, que eu não vou poder aprofundar muito, é a da Amy Thomason, né? Que no Fiction and Metaphysics ela tem essa tese bem interessante para nós aqui, dá uns resultados muito curiosos, porque para ela as ficções são artefatos que requerem a criação deliberada de um autor, né? E aí a gente tem, tudo bem para as ficções legais que eu coloquei aqui, as normas fictivas, é isso aí mesmo, mas a respeito da norma fundamental, justamente o fato de eu não criar a norma que faz ela se tornar uma ficção. A partir do momento que eu crio a norma fundamental, que eu me coloco como um autor da norma, ela deixa de desempenhar a função para a qual ela foi designada de desempenhar, né? Então, é exatamente o contrário, né, que acaba acontecendo. Né? E aí, frente a isso... Tá bom, tô quase, faltam 2. Frente a isso, então, eu vou tentar pensar numa outra perspectiva, né? O meu ponto é que as ficções do tipo norma fundamental, que desempenham esse papel teórico, científico, elas devem ser elas cabem muito mais dentro de uma definição de experimento de pensamento, porque elas são assim que elas se comportam dentro das teorias e assim que elas atuam dentro das teorias, né? E aí eu trouxe aqui uma definição também que eu achei interessante. É muito difícil achar a definição de experimento mental, né? O pessoal só sabe o que é, mas não sabe, tipo, o tempo. Não sei. Quando me perguntam o que eu sei, não sei dizer. Enfim, mas aqui traz essa visão experimentalista que vai atentar para o fato de que o experimento mental ele não precisa ser proposicional. Isso é uma coisa muito interessante para a gente, porque a partir do momento que a norma fundamental adquire uma formulação proposicional, ela já não vale, ela perde o sentido, né?
E mesmo assim, eu ainda trouxe aqui, dentro da taxonomia proposta pelo James Robert Brown, esse livro clássico dele, Laboratório da Mente, ela também cabe dentro da taxonomia dele, que ela seria um experimento de tipo construtivo mediativo, que vocês vão ver ali na citação, ela ilustra um aspecto que seria contraintuitivo, tornando ele mais palatável na teoria, né? Então, ela parece que cabe bem certinho mesmo, né? Para terminar, então, só para eu comparar aqui, eu trouxe essas duas definições, né? Eu tentei achar a definição mais clássica, assim, vocês vão ver, que é de 1838, da ficção no direito, e comparar ela com uma definição que o próprio Brown tenta dar dos experimentos mentais, para a gente ver como aproxima muito, sabe? Parece que mesmo aqueles que tentam teorizar só dentro do direito sobre as ficções, eles acabam caindo na mesmo tipo de terminologia e descrição que os autores que escrevem sobre experimentos mentais, né? Então vocês vão ver ali na parte, um pouco antes da parte em negrito, a ficção disfarça as dificuldades sem resolvê-las, não sendo assim senão a solução cientificamente imperfeita de um problema, merecendo ser chamada uma mentira técnica consagrada pela necessidade. Facilita o progresso, tornando possível em uma época que a ciência não tenha forças para dar ao problema sua verdadeira solução. E do outro lado, o Brown falando, né, que ela surge quando é possível implementar os experimentos reais, porque a gente falta tecnologia ou porque em si mesmo impossível de ser performado no mundo real que eu falei, né? Então, o meu ponto é esse, assim, para terminar, é entender a norma fundamental como um experimento mental, cabe muito melhor com a natureza que ela mostra e com a função que ela desempenha dentro da teoria do direito, né? E ela ainda evita uma crítica muito corrente, que é, poxa, se o positivismo, se o sistema positivo todo repousa ou se baseia numa ficção, que vai ela mesma fundamentar todas as normas, então todas as normas também adquiririam um certo aspecto fictivo, ficcional, que é uma coisa intuitiva. Advogados não iam gostar de ouvir isso, né? E aí a gente responde que não, né? O regresso aquele, ele termina de fato na Constituição, e aí a norma fundamental surge como um instrumento metodológico altamente eficaz, né? Utilizado em várias outras disciplinas, dentre elas a filosofia, mas também as ciências, e que não totalmente legítimo dentro da sua função metodológica de justificação de teorias, né? Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigadão. Muito obrigada, Juliele, pela apresentação. Nós temos 11 minutos para perguntas. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta externa, não é meu assunto, então me desculpa um pouco, mas eu gostaria de saber, se tu tens aplicado essa análise que tu estás fazendo a certos casos, né, mais concretos, digamos assim, não sei, políticos, jurídicos, ou em certos casos, em certas, ou não sei, Constituição brasileira, não sei bem. Tu tens alguns exemplos assim que tu tens trabalhado com eles? Então, esse é o ponto, né? Quanto a essa ficção que eu estou defendendo, que é um experimento de pensamento, é uma ficção em particular, que é a da norma fundamental, né? Então, como a gente não pode formular, ela vai... Eu lembro que tem uma passagem que Kelsen fala assim, olha, se é tão necessário você dar uma formulação para entender o que é a norma fundamental, então pense assim, a norma fundamental diz: tudo que está na Constituição é obrigatório, ou que se faça aplicar a Constituição, né? Então, é esse caso específico, né? É a única norma que surge, que eu reconheci até agora, né, dentro do positivismo. Por exemplo, discípulo, um aluno do Kelsen, que é o Herbert Hart, também é um grande expoente do positivismo, ele não vai ter esse problema porque ele vai colocar outra coisa, que ele vai colocar um outro tipo de regra para fundamentar o direito, que são as regras de reconhecimento, né? Então é como se você estivesse num âmbito meta, assim, sabe? E esses exemplos, assim, que eu acho que tu está querendo que eu
ofereça alguns para ter mais ilustrado, eles são os exemplos justamente que são, de fato, ficções. Não tem nada de errado com chamar eles de ficções, porque eles são bem no sentido da Thomasson. São essas ficções de tipo, quando a vontade do esposo e da esposa são tomadas como a vontade de um só indivíduo. Ou, por exemplo, conceitos que são ficcionais, como o conceito de pessoa jurídica. Esses conceitos se comportam muito bem, semanticamente, nos termos da Thomasson, sabe? O meu problema era que se toma todas essas ficções como sendo de uma mesma natureza, quando de fato eles não desempenham o mesmo papel, né? Essas ficções jurídicas, elas são feitas para serem cumpridas na realidade, né? Então, na realidade, você vai sim tratar do mesmo modo, que é diferente, daí não é fictivo, você está falando, não é tratar do mesmo modo um pai adotivo como um pai biológico, é que a norma diz o pai adotivo é um pai biológico. E aí a gente sabe que não é, mas a gente faz como se, né? Então, são dois planos, assim. E o plano normativo, de fato, de normas que são ficções, tudo bem, assim, a norma não é uma coisa que você quer ver surgir dentro se você for passar se for aplicado para o seu caso, mas é uma construção legítima do direito, né? O problema para mim é encarar esses conceitos científicos que operam do mesmo modo que experimentos de pensamento, do mesmo jeito que essas ficções, que são, como eu elaborei naqueles 2 quadrados, elas são totalmente diferentes. Uma é criada pelo juiz, outra é criada pelo legislador. Uma se destina para nós todos aqui, né? Sei lá, se eu vou adotar uma criança, vai se destinar para mim a norma. Mas a norma fundamental do Kelsen, ela não se destina para nós, ela está num outro âmbito, que é um âmbito científico, por isso que ela deve ser vista como um instrumento metodológico, né? Muito obrigada, Júlia. Eu só queria a minha mente lógica analisou o teu exemplo dos pais biológicos, e eu pensei, mas será que não dá para desfazer essa quase aparente igualdade, né? Ou não seria um tipo de igualdade? Será que não daria para desfazer por meio de uma análise lógica? Então aí você já não teria uma ficção, né? Se você fizesse uma análise lógico-semântica dessa afirmação, né, de que um predicado é igual, tem a mesma força do outro, a mesma aplicação do outro, né? É exatamente isso que o Daniel falou, é que a gente pensa por um outro ponto de vista, mas ela surge como eu vou usar o termo aqui, um enjambre, sabe? Você não quer criar novas normas, então você vai fazer assim, vamos fazer de conta que é assim, porque é a mesma coisa, tá? Aqui para nós vai funcionar do mesmo jeito. E aí a gente já resolve e não precisa mudar a lei. Então vamos, o filho do guerreiro romano lá quer a sua herança, a gente faz como se ele tivesse morrido já, e aí o pessoal já ganha ali os bens e tá tudo certo. Uma coisa importante, a ficção ela sempre vem para beneficiar aqueles que estão no julgamento, né? Então ninguém pode ser prejudicado pela aplicação de uma ficção, por isso que ela não é muito problemática, porque ninguém vai sair prejudicado se aparecer uma ficção jurídica, né? Por isso que não tem essa preocupação, eu acho. Certo. Muito obrigada, Juliele. Nós vamos passar, agradeço pela apresentação, por responder as perguntas.